Imagine isto por um segundo. Existe algo incrivelmente simples, porém profundamente poderoso, que a maioria dos homens ignora completamente sem sequer perceber. E quando um homem finalmente entende isso e começa a viver de acordo com esse princípio, algo dentro dele muda. É quase como se um interruptor invisível fosse acionado na mente das mulheres. De repente, elas começam a vê-lo de uma maneira completamente diferente. O mais estranho? A maioria dos homens passa a vida inteira sem nunca descobrir isso. Então, pergunte-se: você é um deles? Se você ainda está ouvindo, provavelmente não quer fazer parte dessa maioria. Você está buscando algo mais profundo. Deixe-me contar uma história que explica isso perfeitamente. Não se trata de truques baratos ou táticas chamativas. Trata-se de uma mudança interior, uma transformação silenciosa que altera a maneira como você se comporta no mundo e como os outros, especialmente as mulheres, reagem a você. Era uma vez um homem chamado Marcos. À primeira vista, ele parecia completamente comum. Nada nele realmente se destacava. Como muitos homens, ele se preocupava constantemente com a opinião alheia. Ele buscava a aprovação onde quer que a encontrasse. Elogios, atenção, validação. Acreditava que essas coisas finalmente o fariam se sentir completo. Mas por mais que se esforçasse, ainda se sentia invisível, principalmente quando se tratava de mulheres e respeito social. Então, um dia, algo mudou. Não foi por causa de um discurso motivacional ou algum truque moderno de autoajuda. Ele descobriu uma ideia antiga, algo que resistiu ao teste do tempo, o estoicismo. A princípio, não o compreendeu completamente. Questionava-se como uma filosofia tão antiga poderia ajudá-lo com confiança ou atração no mundo atual. Mas quanto mais se aprofundava, mais tudo começava a fazer sentido de uma maneira que nunca havia experimentado antes. O estoicismo ensina uma verdade poderosa: concentre-se no que você pode controlar e deixe de lado o que não pode. Pense nisso por um momento. A maioria dos homens é governada por suas emoções. Reagem impulsivamente, ficam com raiva, inseguros, na defensiva. Dizem coisas das quais se arrependem depois e buscam constantemente a reação de outras pessoas. As mulheres percebem isso imediatamente. Elas percebem a instabilidade e, honestamente, isso não é nem atraente nem reconfortante. Um homem estoico se destaca porque reage de forma diferente. Quando as coisas dão errado, ele não entra em pânico. Quando os outros perdem o controle, ele permanece firme. Imagine uma sala cheia de barulho e caos, pessoas discutindo, emoções à flor da pele. E lá está você, calmo, sereno, sólido como uma montanha no meio da tempestade. Esse tipo de força silenciosa naturalmente atrai a atenção. As mulheres a reconhecem instantaneamente. Marco Aurélio, um dos filósofos estoicos mais respeitados, disse certa vez que controlamos nossas mentes, não os eventos externos. Quando você realmente entende isso, a força começa a surgir naturalmente. No momento em que você para de buscar aprovação e começa a viver de acordo com seus próprios princípios, algo poderoso acontece. Você não precisa mais da atenção de ninguém. E, ironicamente, é aí que as pessoas começam a lhe dar atenção, inclusive as mulheres. Esse tipo de confiança genuína fala mais alto do que qualquer comportamento forçado ou personalidade falsa jamais poderia. A maioria dos homens nunca atinge esse nível. Eles reagem a tudo. Um comentário grosseiro pode arruinar completamente o humor de alguém. Um dia ruim muda totalmente sua atitude. A pessoa carrega a frustração para onde quer que vá. Um homem estoico, por outro lado, faz uma pausa. Ele se faz uma pergunta simples: isso realmente merece minha energia? E na maioria das vezes a resposta é não. Essa capacidade de escolher a calma em vez do caos não é apenas atraente, como também inspira profundo respeito. O estoicismo não se trata de suprimir emoções ou fingir que nada o afeta. Trata-se de dominar sua reação. Trata-se de saber quando falar e quando ficar em silêncio, quando agir e quando deixar para lá. Trata-se de encontrar paz em um mundo que constantemente tenta abalar você,